Você se considera uma pessoa alegre? Ser uma pessoa triste é pecado? Como viver alegre apesar das circunstâncias? No vídeo de hoje a gente vai estar respondendo essas perguntas, então fica aí e vem com a gente. Fala, Inconformados Teens! Tudo bem com vocês? Hoje então nós estamos no nosso último vídeo da série, lidando com as nossas emoções baseadas no filme Divertidamente, né? Faltou emoção? Não sei. Será que a gente vai cobrir todos aqui hoje? Não, você já viu a capa, né? Não. A Clarinha tá aqui do lado. Hoje, aqui tá o pezinho da Clara. Hoje a gente quis tratar, né, Henrique? A gente quis fazer junto dessas duas emoções. A alegria e a tristeza. Então, se você não lembra das emoções, tá aí na tela, a alegria e a tristeza. A gente não vai tratar do tédio e do nojo. Então, a gente vai concluir a nossa série aqui, tá? Isso. Então, a primeira pergunta que a gente fez é: você se considera uma pessoa alegre? Então, como que eu posso me perceber, me avaliar para saber se eu sou mais alegre ou mais triste? Eu acho que o que tu se deve perguntar é, tipo assim, eu sou mais uma pessoa positiva ou negativa no meu dia a dia, assim? Logo que tu acorda. Isso. Claro, tem gente que não acorda rápido, né? Demora um tempo assim pra aterrissar. Eu já acordo mais acelerado. Eu sou uma pessoa bem-humorada ou mal-humorada? Eu acordo num mau humor horrível, eu não gosto de falar com ninguém, sabe? Ou sou aquela pessoa bem-humorada que acorda super animada. Como que tu te percebe no teu dia a dia pra te saber se tu é uma pessoa alegre, né? Claro que isso pode inverter, né? Daí a pessoa acorda super bem, depois fica mal-humorado durante o dia, pode acontecer. Sim. Mas a avaliação que você tem que fazer é: como que é o seu humor? A Jéssica fala: eu me considero uma pessoa alegre. Até demais, às vezes. Porque eu acho graça de qualquer coisa. Até coisas, às vezes, que, tipo assim, as pessoas estão tudo, não sei o que, eu tô achando muito engraçado. Então, o seu humor, essa alegria, como que é? Você é mais pro riso ou mais pro choro? É sobre isso, né? Alegria, risadas, feliz, festa. Tristeza, choro, vou exagerar aqui? Vou, mas só pra velório, silêncio, aquela posição de não quero falar com ninguém, estou em jejum. Porque o jejum, se a gente for lá nas raízes bíblicas, tá voltado também tá conectado com esse sentimento de tristeza, de se arrepender. O arrependimento também é um assunto que vai deixar você mais contrito. A Bíblia fala pra gente se arrepender também, tá? A gente vai chegar lá. Mas você é uma pessoa mais positiva, bem-humorada, ou uma pessoa mais mal-humorada e negativa? Eu tô pensando eu acho que tem fases da vida, né? Que a gente vai ser mais... Mas acho que todo mundo já nasce, né, com a sua personalidade um pouco mais... Uma pessoa mais extrovertida. Eu acho que uma pessoa mais extrovertida é uma pessoa mais alegre, né? Quando tá falando quando é criança? Quando nasce. Quando a gente nasce com a nossa personalidade. Ah, tá. Pode nascer extrovertido ou introvertido. Isso. Eu sempre fui mais introvertida. Mas não por eu ser introvertida não significa que eu não pudesse ser alegre, né? Mas eu não... Pensando assim numa pessoa mais positiva e negativa... Tá. É bom isso aí que a gente tá falando. Ela não pode basear se ela é alegre ou não. Ela é mais introvertida e quieta. Isso. Eu sou mais do barulho e não sei o quê. Isso. Ela não pode ficar se comparando com relação ao Henrique, que é uma abobada e que ri de qualquer coisa. Eu sou triste. Não é nessa... Até porque se fosse nesse sentido, né? Meu Deus, eu sou a pessoa mais triste da face da Terra. Porque o Henrique é super humorado, ri de qualquer coisa, Mr. Bean, Chaves. Eu já olho o Mr. Bean, Chaves, tipo assim, ai meu Aqui, Deus. bota nos comentários. A Jéssica está em pecado de não rir do Mr. Bean. Gente, pra mim já enjoou, eu já olhei, já ri, tipo assim, tá, deu, ele faz as mesmas coisas engraçado. sempre. Talvez você adolescente nem sabe que é o Mr. Bean, né? Vai procurar, é muito engraçado. Mas então, se eu fosse pensar por esse jeito, meu Deus, eu sou muito negativa, então, não sou bem-humorada, então não sou uma pessoa alegre. E aí, será? Daí eu acho que a gente pode chegar na nossa segunda pergunta. Que eu vou fazer pra ti, então, já que é uma pessoa bem alegre. Vai. Ser uma pessoa triste, tá? Se eu não me encaixo nisso, tá? Eu sou uma negativa, eu sou mal-humorada. Dadas as referências, eu me considero mais triste. Isso. É pecado eu ser uma pessoa triste? Perfeito. Ó, o que a gente tem falado desde o início, lá desde o primeiro vídeo que a gente tá falando das emoções? A gente precisa se voltar para a Bíblia e ver como que a Bíblia lida com essa emoção, né? A gente tá usando o pano de fundo do Divertidamente. Por exemplo, lembrando aqui da inveja. A inveja não tem muito por onde tu correr, né? A inveja, ela vai ser caracterizada como negativa porque o conceito da palavra, não o jeito que trata no filme,
é um negócio de descontentamento, roubo, querer pegar o do outro, a inveja. Querer algo que não é seu. Querer algo que não é seu. A gente falou da raiva, da ira, a gente falou também da raiva, da ira com relação a Deus. Deus se sente muitas vezes irado do jeito que a Bíblia expressa, né? Claro que Deus não é ser humano no sentido... Não vou nem entrar nisso porque vai ficar muito confuso aqui. Mas Deus se ira. Ah, então a ira pode ser positiva também, porque senão, se fosse negativa, Deus estaria errando. Então, nessa perspectiva, a gente tem que pensar, tá, como que a Bíblia lida, como que a Bíblia trata esse tema da alegria e da tristeza? Bom, lembra o que a gente falou da ansiedade também. Aqui no último vídeo estão tentando fazer uma recapitulação também. Você pode ser uma pessoa ansiosa. Isso é uma coisa. Você pode sentir ansiedade com relação a alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Uma fase da vida. Alguma coisa, sei lá. Como por exemplo agora aqui. Eu tô... Agora, nesse momento que a gente está gravando o vídeo aqui, eu estou desempregado nesse momento. Eu posso me sentir ansioso com relação a isso. Eu posso me sentir ansioso em relação a isso. É normal, porque há tempo para se sentir ansioso. E nós estamos falando de tristeza. Há tempo também para eu me sentir triste com relação a isso. Há tipo um tempo. Assim, dando um exemplo, o Henrique foi demitido ontem, tá? E não é um exemplo. Não é um exemplo, é um exemplo verdadeiro, né? Ele ficou triste. Uhum. Ficou triste. Tá, então ele tá em pecado. Ele tá desagradando Deus porque ele tá triste, porque ele foi Não demitido. pode ficar triste. Não, é isso porque que a alegria tá é um falando. fruto do Espírito. Não pode ficar triste. Não é Mas disso. dá pra... Tem que dar o tempo a isso também, Isso, né? É normal exato. ele sentir isso, essa tristeza. Como, por exemplo, Jesus chorou. Exatamente. Jesus ficou triste lá, chorou. E como que você vai dizer, não pode? Na morte de Lázaro. Não, lá, pai, o fruto do Espírito é alegria. E o fruto do tá sendo Espírito, alegre. o fruto do Espírito é alegria, tá? Deus é alegria, Deus, é a qualidade de Deus. Deus é alegre. O reino de Deus é alegria. Não estamos discutindo isso, tá? Nós estamos falando de um momento. Tá, mas A então pergunta, é pecado ou não é pecado? agora eu vou chegar lá, calma. A geração TikTok é muito ansiosa. A pergunta é, ser uma pessoa triste. E daí, o pulo do gato é outro. Porque daí você não é triste por causa de um momento, se sentiu triste, uma circunstância, uma demissão, uma perda, um luto. Você tá se definindo como triste. E daí você vai ter problema. Porque daí, biblicamente, não passa. Porque o cristão, ele é marcado de fato pela alegria. Tem os momentos de tristeza, tem as circunstâncias que nos puxam para baixo, tem no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Jesus está falando, vocês vão ficar tristes, mas tenham dentro de vocês, e aqui que a gente vai chegar na alegria, algo que não deixe vocês desanimar. Tá. Precisa existir no cristão, algo no cristão, que não deixe ele ficar triste. Uhum. E não deixe ele ficar triste, não é um momento, gente. É um estado de vida, um estado de espírito. Ser triste é como viver em pecado, viver ansioso, entendeu? E viver ao contrário daquilo que Deus sonhou Quer. pra nós, né? Isso é Deus quer pecado, pra nós. porque Isso tu que é tá pecado. contra a vontade de Deus. Isso. Mas então uma pessoa depressiva. Isso, perfeito. Então, ó, como Tá que fazendo tratamento lá pra depressão. Vamos lá. A gente já tem esse material também nos teens aqui. Ele faz assim, não, porque eu tô tentando sintetizar algo que eu fiquei uma hora falando nos teens, peraí. Tristeza é uma coisa. Tô falando agora até psicologicamente, tá? Porque a gente já, como a gente tá um tempo aqui nos teens, a gente tem os amigos, né? Sempre tu tem que ter amigo de tudo que é coisa, né? A psicóloga. Se sentir triste, tristeza é uma coisa. Tristeza profunda é outra, tá? E aqui, psicologicamente falando, 15 dias consecutivos em que você não tem prazer em viver. Que tudo perdeu as cores, que tudo é cinza, nada faz sentido. Gente, isso é uma doença, tá? Precisa ser tratado assim como uma unha encravada, tá? Assim como dor de cabeça, que toma um analgésico, entendeu? O seu rim não está funcionando direito. O nosso cérebro, por mais que a gente creia que tudo foi criado por Deus, que a questão espiritual é real, ninguém está desfazendo disso, o nosso cérebro, ele é um órgão também, entendeu? Assim como todo o nosso corpo. A gente valoriza muito mais a mente, a alma, por causa que é uma pegada nossa a maneira que a gente entende o mundo, né? Deus nos criou, a gente acredita, corpo, alma e espírito. Mas a questão do cérebro, a parte química, você não pode ser ignorante, ainda mais nós agora, século XXI, achar que não faz sentido
que o nosso cérebro existem processos químicos, que se o negócio não funcionar direito, você não vai conseguir orar, você não vai conseguir conversar, entendeu? Então, nesse nível, com laudo, com acompanhamento... Não tendo mais qualidade de vida, né? Sem apetite pra comer, sem sono. Você precisa de tratamento nesse nível, tá? Mas pra você descobrir isso, você vai ter que fazer terapia, psicólogo, depois avançar com um psiquiatra. Eu provoco os adolescentes aqui da igreja. Pede pro teu psicólogo te mostrar o manual do DSM-5, que é o... Eu acho que tá no 5 ainda. Que é onde diz ali tabelado qual que são os sintomas pra se caracterizar numa depressão. Entendeu o que eu tô falando? Não pode ser assim, ó, tudo é depressão. Ah, tá com depressão, toma um ansiolítico, toma um remédio. Não, peraí, mas como é que tu sabe que eu sou? Tu nem me ouviu, não ouviu minha história, não ouviu se eu tô passando por algum momento que tá me deixando triste. Entendeu? Então, peraí, vamos lá. O cristão pode ter depressão? Pode ter depressão. E se ele tiver, vai estar pecando? Se ele não tratar, ele tá sendo negligente. Entendeu? Ele tá assim como eu ia falar gordo, mas gordo é feio. Assim como uma pessoa que tem problema com o peso. Ou um obeso. Se ele não tratar, ele tá errado, que nem eu fiz uns check-up lá. Eu não tenho nenhum sintoma de que eu devia fazer um check-up. Mas eu preciso fazer um check-up, porque daqui a pouco eu tenho alguma coisa que eu não sei. Então fui lá, fiz um monte de exame. Pra descobrir que eu não tenho nada, mas eu não tô sendo negligente. Então, se você tá tendo sintomas e não faz nada, tá sendo muito negligente, entendeu? Então... Muito bem, então, Henrique. Não um adolescente, né, um cristão que tem vivido um momento triste, não é pecado se está vivendo um momento, uma fase, né? Agora, se a pessoa é uma pessoa triste, né? Se entregou, tipo, vive continuamente nessa tristeza, nesse caminho, aí sim ela vai estar sendo ao contrário daquilo que Deus criou, então ela vai estar pecando. Então, a terceira pergunta que a gente colocou aí no vídeo, né? Como a pessoa pode viver alegre em meio às circunstâncias? Porque a pessoa adolescente pode estar pensando, tá, Henrique, é muito fácil falar isso, mas a minha vida tá um caos, tá dando tudo errado e eu não consigo ficar alegre. Como que eu vivo essa alegria que Deus nos diz, né? Essa alegria que diz na Bíblia, em meio a todas as circunstâncias da minha vida? Um exemplo é tu, né? Tipo assim, a gente até tá vendo um livro pra gente comprar, a gente tem namorado os stories de um pastor que eu sigo e ele tem colocado muito material sobre a geração atual, como é ansiosa e triste. E ele tem falado também sobre a questão das redes sociais. Então, hoje é muito difícil você não se sentir triste, não se sentir descontente, não se sentir ansioso por causa das redes sociais, porque você tem muito fácil ali comparação e cada um cuidando da sua vida. No sentido de eu vou mostrar tudo que eu tenho, você mostra tudo que você tem. Se você não tem nada, eu sou mais feliz. É literalmente um mostra-mostra, né? Essa é a minha vida, essa sou eu. Que meu Deus do céu, esse negócio é diabólico, assim, nessa perspectiva, tá? A gente tá nas redes sociais, a gente tá aqui no YouTube, a gente tá tentando fazer algo diferente do que eu tô falando aqui, tá? Sim. Vamos lá, vamos por parte. Não vamos jogar fora tudo, tá? Bom, dito isso, então como que você pode ser alegre em meio às circunstâncias? Quais circunstâncias? Eu tô tentando elencar aqui. Como, por exemplo, as redes sociais, tá? Como, por exemplo, a comparação. Demitido. Eu diria pra você o seguinte. Até quando eu estudei sobre esse tema pra falar nos teens, tem uma frase de uma mulher que é a esposa do Rick Warren, que ela fala assim: a maneira com que a Bíblia trata a alegria, descreve o que é a alegria, necessariamente a alegria precisa estar relacionada. BRJ 149 S7NV. Tá, amém. A alegria precisa estar relacionada com Deus. Por quê, gente? Porque o jeito que a Bíblia trata a alegria é algo que não pode ser tirado de nós, não pode ser roubado de nós. O que nessa terra, em um mundo caído, que vive as consequências da queda, o que, gente, não pode ser tirado de nós? Tudo pode ser tirado de nós. Uma esposa, um marido, um filho, um emprego, uma casa, tudo pode ser tirado de você. A única coisa que não pode ser tirada de você é Deus. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então a alegria é necessário que ela esteja relacionada a Deus, a um relacionamento seu com Deus. É necessário.
Então, como viver alegre em meio a qualquer tipo de circunstância? Você precisa ter um relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: alegrem-se no Senhor, alegrem-se em Deus. Sem Deus, sem esse ponto de contato entre, aqui usando até o sistema, que eu gosto de um cara que é filósofo, ele fala, cristão e filósofo, né? Ele fala, a gente vive num sistema, tu precisa de um ponto de referência fora desse sistema, porque esse sistema tá condenado, tá corrompido. Você precisa de algo que você possa segurar, que seja externo, para que aquilo seja fixo e você não fique balançando. Então, Deus é esse ponto de referência. Ele é o criador do sistema, ele é externo. Até porque se botar tua alegria nessas coisas passageiras do mundo, né? Essas coisas vêm e vão, que nem o Henrique falou, nas redes sociais, no Instagram. Se basear tua alegria nisso, é passageiro, gente. Tu vai viver frustrado. Tudo passa. Tu vai viver triste. Tudo passa. Né? Então, tu te grudar em Deus, ter um relacionamento em Deus, saber que a tua alegria tá ali, em Deus, né? Isso não vai ser roubado. É muito mais confortante, isso. E a gente botou também assim, ó. Número 1, se alegrar em Deus, tá? Número 2, não seja egoísta, tá? Se você for egoísta, você vai ser triste. Isso daí é assim, ó. Mas é batata. Se tu ficar sozinho, tu vai se sentir triste. Se tu... Não tô falando, mas eu fico sozinho pra orar. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de uma pessoa que é uma ilha. Ninguém acessa. Ela não tem amigos. Triste. Por definição. Não tem amigo, não tem relacionamento, não tem com compartilhar as alegrias, compartilhar as tristezas, não tem com quem viver triste, tá? Então, se você quer ser alegre, sirva as pessoas, tenha amigos, faça parte da igreja de Jesus. Se você ainda... Henrique, mas servir as pessoas vão me machucar, eu vou ficar triste. Mas daí tu vai ver o que é a alegria. Jesus, quando ele ensina a gente que a gente deve servir, é com essa expectativa de, eu não preciso de nada em troca, eu vou me doar. Porque eu sou alegre no Senhor, entendeu? Em Deus. O serviço já é uma demonstração de que você é alegre em Deus, entendeu? Posso levar uma patada lá do meu amigo? Pode. Posso. Pode. E se o cara é descrente, até deve. Porque ele vai fazer isso naturalmente. Talvez você tá ouvindo tudo que a gente tá falando aqui, talvez você chegou aqui e você tá na perspectiva ainda da tristeza e do choro. A gente tá sendo bem humorado aqui, a gente tá tentando animar você, estamos tentando ser positivo aqui. Mas você tá sendo negativo. Eu acho que tu podia compartilhar como foi pra ti essa questão da demissão na tua vida. Vindo de uma enchente, né, que perdeu a casa. Como foi essa questão de tu relacionar eu até comentei isso com o meu líder ali. Eu falei assim, eu sei que eu tô sendo demitido não porque eu fui infiel, ou negligente, ou deixei de fazer, fui preguiçoso. Eu sei que não é isso. Eu sei que é um momento da empresa, de verdade, que às vezes é mentira. É o momento da empresa. Não, mas eu acredito nisso por causa da questão do caixa da empresa, do momento da empresa e tal. Se eu tivesse sido demitido por eu estar sendo preguiçoso, negligente, infiel, aí eu estaria triste. Por quê? Porque eu não estaria em paz com Deus, entendeu? Porque a minha aprovação e a minha necessidade de me sentir bem, vamos botar assim, é eu orar, fechar os meus olhos e pensar, Deus, eu tô fazendo aquilo que eu deveria fazer, eu tô sendo fiel, então estou em paz, entendeu? Se não fosse isso, aí eu estaria perturbado, estaria triste, estaria mal-humorado. Tanto é que os meus últimos dias de trabalho, até a Jéssica comentava, tu tá triste. Por que eu tava triste? Porque eu me percebia fora de posição. Então eu não estava fazendo algo que eu de fato sei fazer, que eu fui treinado a fazer, que eu fiz faculdade para fazer. Eu tava sendo deslocado. Na analogia do futebol, tu joga no gol, da goleiro, e te colocaram pra fazer gol, ser atacante. Então, tipo, era um negócio meio gozado assim. Mas eu tava tentando dar o meu melhor e ser fiel àquilo que estavam me pedindo. Mas não é o que eu sei fazer, sabe? Mas eu tava tentando. E eu ouvi elogios da parte da minha liderança por isso. Dado isso e o momento da empresa, acabou acontecendo o meu desligamento. Então, para eu perder o meu sono, a minha paz e a minha alegria, eu teria que fazer essa reflexão de me perguntar, eu estou sendo fiel a Deus? Porque, gente, ser fiel a homens é só
uma questão de você é fiel a Deus, entendeu? Você querer a aprovação dos homens é erro, entendeu? Você não vai conseguir. Porque a gente é falho, os homens são falhos. Se tu quer a aprovação de Deus, tu vai estar aprovando os homens. Os homens tu vai vão... dando o teu melhor, os eles vão ver, né? Isso. Agora... Porque não pode pensar assim, né? Aí essa aprovação de Deus, então eu vou lá, vou colar na escola, vou se der meu chefe, meu não tá professor. sendo aprovado por Deus. É. Mas o ponto é, se eu dependesse de que homens me validassem, eu estaria triste. Esse é o ponto. Porque na conta, assim, por mais que eu tenha sido elogiado, eu acabei sendo demitido. Então existe algum fator que eu não fui aprovado pelos homens. Mas eu sei que nas minhas contas e na minha perspectiva, eu tô fazendo o que eu deveria fazer. Tu deu o teu melhor. Dei o meu melhor, então eu tô alegre. Entendeu? Porque eu estou alegre em Deus. Eu estou em paz com Deus. E então eu acho que é isso. Então qualquer das circunstâncias que a gente passe, a gente tem que sempre pensar: eu estou em paz com Deus? Eu estou alegre em Deus? Agora vamos botar enchente aqui. A gente perdeu a nossa casa. A gente precisa pensar: eu continuo sendo grato a Deus? Não tô falando, eu sou muito grato porque a nossa casa foi destruída. Não tô falando disso. Tô falando, em meio a essa circunstância, em meio a isso que aconteceu, que foi uma tragédia, que a gente tem um momento de tristeza. Tem um momento, tá? Tem. Como que a gente lidou com isso? A gente reclamou de Deus, a gente foi negligente no sentido, Deus não nos ama. A gente fez isso? Não, a gente não fez. Então, estamos alegres, estamos bem, estamos felizes em Deus, tá? Clara aqui já tá ansiosa pra Interrompeu terminar. o papai dela. Mas, gente, então, pra encerrar o vídeo, né? Tá, se você tá se sentindo triste, Jéssica, eu tô me sentindo triste, que o teu choro, assim como o da Clara, te leve pra Jesus. Isso. Que é lá que você vai encontrar a verdadeira alegria. Vinde a mim, ele fala. Todos que estão cansados, famintos Sobrecarregados. e sobrecarregados, que eu os Até um faminto. aliviarei. Até um faminto. Não tem de faminto, O faminto é pra Clara. É isso, gente. Beijo pra vocês. Foi muito legal fazer essa série, né, Henrique? E Isso. vamos vir com mais novidades aqui no canal. Dá tchau, Clara. É isso aí, gente. Tchau. Deus abençoe. Valeu. Deus abençoe. Tem mais uma que A chegou aqui Catarina é agora. tão comportada que ela sabe a hora que termina o vídeo. E Dá ela oi vem aqui pros dar um oi. inconformados teens, filho. Dá um oi, filho? Sim. Fala assim, oi, inconformados teens. Fala. Vocês vão gravar vídeo pros inconformados teens? Ela fala. Fala, Kátia. Oi, a inconformados teens. Fala. Fala, inconformados teens. Travou. Inconformados teens, fala. Ai, que mais. Ah. Tchau. Tchau, tchau.